Bom dia, pessoal. Bom dia. Paz do Senhor Jesus. Uns dias sem aparecer aqui, eu já apareci para o nosso Deus. Estamos aqui mais uma vez para falar um pouco da palavra de Deus. Eu sei que Deus ele é fiel nos seus propósitos e Deus tem muito mais para mim e para você. E na manhã desse dia nós vamos falar um pouco das coisas que Deus fez, das coisas que Deus vai fazer. Porque Deus fez e Deus vai fazer. Porque Ele é fiel, Ele é justo, Ele é maravilhoso. Ele é o Deus que pode todas as coisas. Embora nos momentos difíceis das nossas vidas, muitas das vezes pensamos que estamos sozinhos. Deus não nos desampara. Mas há momentos que Deus, Ele se afasta um pouco de nós. Quando nós fazemos as coisas que desagradam a Ele. Ele fica só olhando para nós. Então vamos ver nessa manhã algo de Deus para o meu e o seu coração. E a gente vai aprender muito, eu tenho certeza disso. Então nessa manhã nós só temos a agradecer ao nosso Deus por as bondades, pela noite que Ele nos deu, pelas bênçãos que nós alcançamos. Agradecer ao nosso Deus pelo seu amor. Agradecer ao nosso Deus por tudo que Ele tem nos proporcionado, pela nossa família. Então, nessa manhã, no nome do Senhor Jesus, nós vamos ler uma palavra de Deus em 1 Reis, no capítulo 11. Vamos ver o que Deus vai nos ensinar através da sua palavra, que é a qual nós vamos ler na manhã desse dia. Vamos sempre ser gratos ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito a cada um de nós. Vamos sempre ser fiel a Ele, porque Ele continua sendo fiel com cada um de nós. Então, gente, no capítulo 11 de 1 Reis, vamos ler. Eu vou ler alguns versículos, pois, na verdade, nós vamos fazer uma retrospectiva aqui, ou seja, explicar um pouco sobre a passagem que a gente vai ler, ou por que não falar todo esse capítulo, que é 43 versículos. E diz assim a palavra: E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e isso além da filha de Faraó, Moabitas e Amonitas, Edomitas, Sidônias e Eteias. Tais nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: Não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. E este se uniu Salomão com amor, e tinha 700 mulheres princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o seu coração. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. Porque sucedeu que, no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o seu coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Porque Salomão andou em seguimento de Astarote, deusa dos Sidônios, e em seguimento de Milcom, a abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Então edificou Salomão um alto a Quemos e a abominação dos Moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Maloque, a abominação dos filhos de Amon. E assim fez para com todas as suas mulheres estranhas, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviaram o seu coração do Senhor Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera. E acerca destas matérias lhe tinha dado ordem que não andassem em seguimento de outros deuses. Porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Pelo que disse o Senhor a Salomão: Pois que houve isto em ti, que não guardastes o meu concerto e os meus estatutos que te mandei.
Certamente rasgarei de ti este reino e o darei a teu servo. Todavia, nos teus dias não o farei, por amor de Davi, teu pai. Da mão de teu filho o rasgarei. Porém, todo o reino não rasgarei. Uma tribo darei a teu filho, por amor do meu servo Davi, e por amor de Jerusalém, que tenho elogiado. Levantou, pois, o Senhor a Salomão, um adversário, a Haddad e Edomeu. Ele era da semente do rei em Edom. Porque sucedeu que, estando Davi em Edom, e subindo Joabe, o chefe do exército, a enterrar os mortos, feriu a todo o varão em Edom. Porque Joabe ficou ali 6 meses com todo Israel, até que destruiu a todo o varão em Edom. Haddad, porém, fugiu, ele e alguns homens edomitas, dos servos do seu pai, que com ele, dos servos de seu pai, com ele, para ir ao Egito. Era, porém, Haddad um rapaz pequeno. E levantaram-se de Midian e vieram a Parã. E tomaram consigo homens de Parã e vieram ao Egito, a Faraó, rei do Egito, o qual lhe deu uma casa e lhe prometeu sustento e lhe deu uma terra. E achou Haddad grande graça aos olhos de Faraó, de maneira que ele deu por mulher a irmã de sua mulher, a irmã de Téfenes e a rainha. A irmã de Téfenes, a rainha. E a irmã de Téfenes lhe deu seu filho Genubate, o qual Téfenes criou na casa de Faraó. E Genubate estava na casa de Faraó, entre os filhos de Faraó. Ouvindo, pois, Haddad no Egito que Davi adormecera com seus pais e que Joabe, chefe do exército, era morto, disse Haddad a Faraó: despede-me para que vá à minha terra. Porém, Faraó lhe disse: pois que te falta comigo, que eis que procuras partir para a tua terra? E disse ele: nada, mas todavia despede-me. Também Deus lhe levantou outro adversário, Arrazã, filho de Eliada, que tinha fugido do seu senhor, Adadezer, rei de Zobá, contra quem também ajuntou homens e foi capitão de um esquadrão, quando Davi os matou. E indo-se para Damasco, habitaram ali e reinaram em Damasco. E foi adversário de Israel por todos os dias de Salomão. E isto além do mal que Haddad fazia, porque detestava Israel. E reinava sobre, além do mal que Haddad fazia, porque detestava Israel. E reinava sobre a Síria, até Jeroboão, filho de Nabate, afreteu de Zerado, servo de Salomão, cuja mãe era mulher viúva, por nome Zerua. Também levantou a mão contra o rei. E esta foi a causa por que levantou a mão contra o rei. Salomão tinha edificado a Milo e cerrou as aberturas da cidade de Davi, seu pai. E o homem Jeroboão era varão valente, e vendo Salomão a este mancebo, que era laborioso, ele o pôs sobre todo o cargo da casa de José. E sucedeu, pois, naquele tempo, que saindo Jeroboão de Jerusalém e encontrou, saindo Jeroboão de Jerusalém, encontrou o profeta Aías, o Silonita, no caminho, e ele se tinha vestido de um vestido novo, e sóis estavam os dois no campo. E Aías pegou no vestido novo que sobre si tinha, e o rasgou em 12 pedaços. E disse a Jeroboão: toma para ti os 12 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei as 10 tribos. Porém, ele tinha uma tribo por amor de Davi, meu servo. Porém, ele terá uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que elogiei de todas as tribos de Israel. Por que me deixaram e se encurvaram a Astarote, deusa dos Sidônios?
Aquemões, Deus dos Moabitas, e a Milcom, Deus dos filhos de Amon, e não andaram pelos meus caminhos para fazerem o que parece reto aos meus olhos, a saber, os meus estatutos e os meus juízes, como Davi, seu pai, como Davi, seu pai. Porém, não tomarei nada deste reino na sua mão, mas por príncipe o ponho por todos os dias da sua vida, por amor de Davi, meu servo, a quem elogiei, o qual guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Mas da mão do seu filho tomarei o reino e darei a ti as 10 tribos dele, e a seu filho darei uma tribo, para que Davi, meu servo, sempre tenha uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que elogiei por ali o meu nome. E te tomarei e reinarás sobre todo o que desejar a tua alma, e serás teu sobre Israel. E serás rei sobre Israel. E há de ser que, se ouvires tudo o que eu te mandar, e andares pelos meus caminhos, e fizeres o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo e te edificarei uma casa firme, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. E por isso afligirei a semente de Davi, todavia não para sempre. Pelo que Salomão procurou matar Jeroboão. Porém, Jeroboão se levantou e fugiu para o Egito, para Sisaque, rei do Egito. E esteve no Egito até que Salomão morreu. Quanto ao mais do sucesso de Salomão, e a tudo quanto fez, e a sua sabedoria, porventura, não está escrito no livro dos sucessos de Salomão? E o tempo do reino, o tempo que reinou Salomão em Jerusalém sobre todo Israel foram 40 anos. E adormeceu Salomão com seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. E Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Gente, eu li o capítulo inteiro de 1 Reis, tá bom? E a gente vai falar aqui um pouquinho rápido, não vou falar muito, que já lemos esse capítulo todo, foi praticamente suficiente para nós entendermos o que Deus fez aqui na vida de Salomão pela desobediência. E esse Deus, ele não mudou, não. Quando nós desobedecemos, com certeza a gente passa pelos momentos difíceis. Nossos pais, materialmente falando, quando a gente desobedece, que a gente é criança, e mesmo a gente adulto, quando a gente desobedece, os pais sempre chamam a atenção da gente. E Deus não é diferente, ele é nosso pai, e ele nos chama a atenção todos os momentos, através da sua palavra. E aqui a gente vê aqui uma palavra linda e maravilhosa, e podemos colocar um tema aqui, o inimigo da direção. Nós vemos aqui o inimigo da direção, tipo assim, a gente quer seguir uma direção, e quando a direção é boa, sempre aparece qualquer coisa para nos atrapalharmos. E aqui a gente vê que Salomão, mesmo sendo um homem com a sabedoria tão grande dada pelo próprio Deus, né, Deus deu muita sabedoria para Salomão, mas a gente vê que ele se atrapalhou todo. Com tanta sabedoria que aquele homem tinha, ele ainda se atrapalhou inteiro. E agora a gente vê aqui um tema lindo aqui para nós falarmos um pouco, né? O inimigo da direção. E a gente lê em 1 Reis, no capítulo 11, a gente lê o versículo 1 até o versículo 43. E a gente vê aqui, olha, a interrogação, aqui nós temos interrogações, e nós temos resposta dessas interrogações. Olha só, gente, como um homem mais sábio da história conseguiu se desviar de Deus. A gente vai ver uma resposta. Como foi que Salomão conseguiu se desviar de Deus? E isso também acontece com o ser humano hoje nos nossos dias. Às vezes nós servimos a Deus, pessoas servem a Deus com todo o seu coração, com toda a sua dedicação, mas ele sempre dá lugar ao inimigo, e o inimigo começa a fazer algo que desagrada a Deus, e Deus, no automático, ele se afasta de nós. Então, por isso que nós temos que tentar fazer sempre o certo. Às vezes nós temos um amigo, materialmente falando,
E às vezes a gente é tão apegado a esse amigo. E quando a gente faz qualquer coisa que não agrada a ele, ele vai se afastando de nós. Ele vai se afastando. E Deus, mesmo sendo espírito, não é diferente. Deus também ele se afasta quando nós desagradamos a ele. Olha só, vamos ver como Salomão, esse homem sábio, mais sábio da terra. A palavra diz que nunca houve, nunca vai haver um homem tão sábio quanto Salomão foi. E a gente vê aqui a pergunta, como esse homem tão sábio se conseguiu desviar de Deus, né? Como esse homem tão sábio conseguiu se desviar de Deus. Como um líder cujos os dons e foco de anteriormente fizeram dele a estrela do mundo. Como esse homem pôde se distrair tanto do seu chamado. Hoje não é diferente, a gente pode se distrair sim do chamado de Deus na nossa vida. Está um pouco baixo, oh glória ao nosso Deus. Gente, esse microfonezinho está dando um trabalhozinho. Vou chegar ele mais pertinho aqui da boca e vamos ver o que vai acontecer. O aparelhozinho está aqui um pouco, um probleminha, eu acredito. Mas vamos falar aqui, vamos ver o que vai dar, né? A irmão Rafael Oliveira está falando que está um pouco baixo. Melhorou, irmão Rafael? Vamos lá, esse microfonezinho aqui, vamos colocar ele mais perto da boca. E continuando aqui, gente, olha só. As tentações que afetaram Salomão continuam atacando cada um de nós. As tentações que afetaram Salomão, elas não acabaram, gente. Elas continuam afetando a cada um de nós. E quando, olha só, quando atingimos o auge, facilmente paramos. Isso é verdade. Quando nós atingimos o alvo, facilmente paramos de sentir anseio por crescimento e excelência. Às vezes nós estamos tão interessados, gente, em saber de alguma coisa, tão interessados em saber de alguma coisa, que às vezes nós, quando conseguimos, ficamos, vamos dizer assim, a gente às vezes não se interessa tanto. Pessoas, quando fazem a faculdade, elas seguem a profissão no início, todo mundo quer ser bem falado, ser um famoso, ser um médico famoso, ser um engenheiro famoso e etc, e etc. Mas quando ele atinge aquele alvo, quando ele chega ali, ele começa tipo a se amortecer, começa a ficar já mais assim, um pouco mais afastado, e aí não pode, gente. A gente tem que continuar firme e forte. Nós que somos servos do Senhor, vamos continuar firme e forte, não importa a situação. Então Salomão, ele atingiu aquele alvo, ele cresceu tanto em sabedoria que ele começou a se distrair um pouco. E a gente vê aqui, né, que muito rapidamente eu e você ficamos satisfeitos e muito facilmente começamos a descer morro abaixo. Isso é verdade, gente. Observe como esse processo de decadência se apresentou para Salomão. Vamos ver aqui o que aconteceu com Salomão. Salomão, ele se distraiu. Então, essa distração foi o inimigo número 1 da direção de Salomão. Não vamos deixar que a distração venha nos tirar da direção do caminho, gente, que devemos seguir. Às vezes nós nos distraímos com alguma coisa e ficamos ali observando. Na nossa vida diária, às vezes a gente está fazendo algo e a gente se distrai tanto que termina, meu Deus, aí se assusta com aquilo, de tanta distração que outra coisa, né, chamou-nos a atenção. Então, Salomão aqui teve uma distração, e essa distração aqui foi o primeiro inimigo da direção de Salomão. E o que aconteceu? Salomão se desviou de seu chamado. Quando ele se distraiu, ele se desviou do seu chamado. Chamado esse de liderar e ser uma luz para as nações. Ele começou a se sentir, gente, diferente. Ele começou... Gente, não vamos nos distrair. Às vezes acontece tanta coisa no mundo para distrair o povo de Deus, para que o povo de Deus seja chamado a atenção por aquilo, gente, e perde o foco. Nós não devemos nunca perder o foco daquilo que nós temos que alcançar, que é a presença de Deus. Nós temos que alcançar Deus, nós temos que estar pertinho de Deus. A palavra de Deus sempre nos alerta nesse sentido, que nós temos que chegar pertinho do Senhor, nós temos que estar bem próximo de Deus,
para não perdermos de forma alguma o nosso galardão. Então Salomão se distraiu e terminou se desviando do chamado, terminou se desviando daquilo que Deus, do propósito que Deus tinha com Salomão. E Deus chamou ele para liderar, e ele terminou ali se desviando do seu chamado, de liderar, de ser luz para as nações. Aí a gente vê o primeiro obstáculo, seja a primeira distração, o primeiro inimigo da direção de Salomão. E pode ser também o nosso inimigo, as distrações. Às vezes nos distraímos muito com coisas que não têm nada a ver com Deus e terminamos perdendo a direção daquilo que nós queremos. Aqui, segundo adversários. Os adversários também, eles nos tiram da presença de Deus, ou seja, os adversários, eles são inimigos da direção, daquilo que estamos seguindo. Nós não devemos jamais perder a direção. Sabe quando a pessoa está dirigindo um veículo que perde a direção, que perde o controle da direção, que o veículo termina capotando, termina acontecendo um acidente complicado, e às vezes até pessoas chegam a óbito, pessoas morrem com aquele acidente. E isso também acontece na vida espiritual. Quando nós deixamos ser levados por essas situações, a gente perde o foco e a gente termina morrendo espiritualmente. Então, os adversários, né, que o próprio Deus levantou contra Salomão, pelo fato dele ter se distraído tanto com tantas mulheres. Salomão tinha 300 mulheres princesas e 700 mulheres princesas. Salomão tinha 700 mulheres princesas, gente. E 300 concubinas. Gente, 1000 mulheres. Pense nisso, 700 mais 300 dá 1000. E aí foi uma distração complicada para Salomão. E Deus, por causa disso, Deus levantou também adversários. E esses adversários que Deus levantou, eles pressionou Salomão. Então Deus levantou o adversário para pressionar Salomão a voltar às suas prioridades e ao seu chamado. Por isso que Deus pressionou. Quantas e quantas vezes Deus faz isso hoje, gente? Pressiona pessoas e pessoas vêm, nos atormentam e a gente termina entendendo que Deus quer que nós voltamos ao primeiro amor. Deus quer que eu e você sempre estejamos no primeiro amor. Graças ao nosso Deus por isso. Absorto em si. Isso também é o inimigo da nossa direção, como foi inimigo da direção de Salomão. E esse absorto em si, ele consumia a Salomão, ele consumia ao invés de ocupar-se com o seu chamado. Salomão, ele era consumido por isso. Em vez dele se ocupar com o seu chamado, em vez dele se preocupar com aquilo que Deus tinha chamado ele, o que ele fez? Ele se entregou tudo a isso e com isso ele ia se consumindo a cada dia. Isso acontece comigo e com você. Quando nós não estamos dando muita atenção para as coisas de Deus, a gente é consumido por algo que nos enfraquece, é consumido por algo que faz com que eu e você perdemos aquele prazer de servir a Deus, perdemos aquele prazer de falar a palavra de Deus, perdemos aquele prazer de estar nos caminhos do Senhor. Isso acontece com a gente. Não é, missionária, aconteceu só no passado com Salomão. Salomão é Salomão, sim. Salomão é Salomão, mas o mesmo Deus que estava com Salomão é o mesmo Deus que está com a igreja hoje. É o mesmo Deus que está comigo hoje. É o mesmo Deus que está com você hoje. Então, gente, o que aconteceu no passado com as pessoas que desobedeceram a Deus, pode acontecer hoje também comigo. Pode acontecer também hoje com você. Não foi simplesmente ali no passado, mas Deus, o Eterno, Ele é um Deus do passado, Ele é o Deus do presente, Ele é um Deus do futuro. Ele não é simplesmente um Deus do passado. Se ele fosse simplesmente um Deus do passado, não iria fazer efeito nenhum eu e você estarmos servindo a ele agora no presente. Então, gente, olha só, Salomão, mais um inimigo aí de Salomão, absorto em si, que consumia Salomão a cada dia. E em vez de Salomão ficar sendo fortalecido, ele estava se consumindo por tudo isso e se ocupando com outras coisas além do seu chamado. A perda da presença de Deus também é o inimigo da minha e da sua direção,
como foi inimigo da direção de Salomão. Deus retirou a unção de Salomão e Deus também retira. Se eu me ocupar com as coisas do mundo, me preocupar com as coisas do mundo. Gente, quando nós nos referimos à coisa do mundo, tem pessoas que falam assim, mas tudo é do mundo, a roupa é do mundo, o sapato é do mundo, tudo é do mundo. Gente, a gente consegue temperar, a gente consegue deixar isso temperado, sem a gente ultrapassar os limites, porque sabemos que estamos no mundo. Com certeza, a roupa que estamos usando aqui é do mundo, é coisa do mundo, mas a gente pode temperar isso. Deus, ele sabe que eu e você estamos no mundo e que somos sujeitos a qualquer coisa. A própria palavra do Senhor, ela fala para mim, ela fala para você, que quem está no mundo é sujeito a tudo. Aí depois ela diz assim, você que está em pé, cuide de si para que não caia. Gente, a gente está no mundo, a gente é sujeito a tudo. Tudo que a gente usa, que a gente come, é aqui no mundo que a gente come. Mas quando a Bíblia se refere às coisas do mundo, são as coisas maléficas, são as drogas, são a falta de amor, a falta de misericórdia, a falta de compaixão com as pessoas, a falta de ajudar as pessoas. Gente, as coisas, quando a Bíblia se refere a coisas mundanas, são aquilo, são o crime, são o roubo, são a mentira, e etc, etc. As coisas que desagradam a Deus. Nós podemos viver no mundo e agradando a Deus. Com certeza, nós podemos viver no mundo e agradando ao nosso Deus. Olha só, a perda da presença de Deus também é o inimigo da nossa direção. Isso tira o nosso foco. Se nós ficarmos olhando para as coisas, para as distrações mundanas, com certeza Deus vai sair da nossa vida. Deus, ele retirou de Davi o Espírito Santo quando Davi ultrapassou os limites. E Deus agora também se retirou a unção dele de Salomão, porque Salomão ultrapassou os limites. Nós não temos que nunca ultrapassar os limites. Vamos pedir ao nosso Deus para nós ficarmos na base certa. E Deus assim vai iluminar cada dia o nosso caminho e sempre nos ajudar a estar na direção correta. Glória ao nosso Deus por isso. Salomão, ele buscou mais prazer do que qualquer outra coisa. Ele buscou muitos prazeres e isso também tirou Salomão da direção. Isso também é o inimigo. Foi inimigo da direção de Salomão e é o nosso inimigo também, com certeza. Que Salomão buscou muito prazer. Ele ficou ainda mais obcecado com os seus prazeres pessoais. Foi difícil, gente. Mas, gente, a gente consegue. Tudo que está escrito na Bíblia, a gente consegue fazer. Eu consigo, você consegue. Mas, às vezes, nós nos colocamos nisso aqui. E acontece muitas coisas. Por isso, então vamos, meus queridos, vamos tentar sempre estar na direção de Deus. Salomão aqui, ele buscou mais prazer. Ele ficou ainda mais obcecado com seus prazeres. 700 mulheres princesas, 300 concubinas. E cada uma se voltava para um Deus. Aí bagunçou a vida de Salomão. O que foi isso? A falta de vigilância. Mais um inimigo da direção de Salomão. Vacuidade. Então, finalmente, Salomão ficou cansado. Finalmente, ele ficou cansado em suas buscas e reconheceu a sua vacuidade. Reconheceu que não estava certo. Ficou cansado. Reconheceu que não estava certo. É bom quando eu e você reconhecemos os nossos erros. Nós precisamos reconhecer os nossos erros. Nós precisamos estar diante do Senhor a cada dia, a cada manhã. Nós precisamos, meus amados. Não vamos desistir por nada de Deus. Não vamos desistir por nada. Vamos continuar na presença de Deus. Vamos continuar adorando o nosso Deus. Vamos continuar buscando o Senhor enquanto se pode achar. Porque vai chegar dia que não podemos mais fazer isso. Então, aqui estamos vendo os inimigos da direção de Salomão. E esses mesmos inimigos da direção de Salomão também pode afetar a nós, se nós não nos cuidarmos. Então, eu agradeço a Deus por tudo. Agradeço a Deus pela presença do irmão Rafael, pela presença da irmã Dolores Silva, que Deus possa abençoar poderosamente. Então, gente,
Vamos nos cuidar. Não vamos deixar que isso afeta a nossa vida, que isso afeta a igreja, independente da situação. Vamos continuar nessa guerra, que Deus está conosco e a gente vai chegar em um porto seguro, porque o Senhor prometeu estar conosco e o nosso barco não vai afundar. Creia nisso. Deus eterno, santo, poderoso, estamos gratos a Ti por essa manhã, por essa palavra abençoada que o Senhor trouxe aos nossos corações, pelo Senhor ter mostrado o inimigo da nossa direção e que possamos estar sempre firmes no Senhor para não cairmos nessas tentações. Segura, Senhor, firme em nossas mãos e guia os nossos passos a cada manhã, no nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. A paz do Senhor, meus queridos, fiquem com Deus e sejam abençoados no nome do Senhor Jesus.